A revista Veja dessa semana colocou na capa um cidadão criminalista chamado Adriano Bretas, que, segundo a revista, enriqueceu na Lava Jato. Diz ele, abre aspas, desfruto de um padrão de vida que jamais sonhei em ter. Fecha aspas. A manchete da capa da revista Veja, os novos ricos da Lava Jato. E aí, na linha fina, a história dos advogados que estão ganhando fortunas para defender empresários e políticos acusados de corrupção. E ele está todo alegre com um tremendo charuto cubano, de acordo com o corpo da reportagem, diz que o charuto é cubano e custa cada um R$ 350 tal. Na mesma reportagem, mostra, segundo a revista, deu um título num quadro chamado A Ordem dos Advogados Milionários do Brasil. E quanto custa ser defendido na Lava Jato? Então você tem honorários de 5 milhões, 8 milhões, 10 milhões, né? Imagina o que é pagar um honorário de 10 milhões, eu sei gente que recebe 15 e 20. 20 milhões, imagina. Como é possível, eu fico pensando, todos têm direito à defesa, evidente, ninguém quer uma lei de Lynch, evidente que não. Mas há algo de estranho no Brasil quando você tem, e a revista referenda a isso, uma espécie de indústria da corrupção, em que há uma participação muito plural, tem muitos acionistas. O assunto da corrupção não é um assunto entre corruptor e corrupto, ele é muito mais complexo, envolve muitos interesses e, de acordo com os dados apresentados pela revista, você tem defensores que recebem honorários fabulosos e a pergunta que fica é se eles não fazem um questionamento ético desse recebimento, que eu faria, eu acho que você certamente faria. Pensaria o seguinte, mas espera, se o político desviou 300 milhões, eu estou pedindo 10 milhões de honorários, ele vai me pagar com dinheiro desviado, eu suponho, porque afinal ele não tem bens que ele adquiriu através do trabalho, da labuta, do esforço próprio, mas tudo que ele adquiriu foi de recursos desviados, por exemplo, do erário, nesse exemplo hipotético. Sendo assim, eu fico pensando na questão, não existe a questão ética, significa que eu não quero que ele não tenha defesa, ele pode procurar a Defensoria Pública. Ou, se há alguém tão preocupado em defender um corrupto pelo princípio da inocência, pela presunção da inocência, que bonito, defenda de graça. Ou põe um preço simbólico, por exemplo, R$ 1.000, e mostraria essa dedicação à presunção de inocência, que no Brasil virou sinônimo de impunidade penal. Eu lembro sempre de um grande advogado brasileiro, o maior de todos, no século XX, Sobral Pinto. Certamente Sobral Pinto não defenderia nenhum da Lava Jato. Tenho absoluta certeza, coloco as duas mãos no fogo. Triste Brasil, em que defensores, ficam satisfeitos em defender corrupto, em receber honorários fabulosos e posam para a principal revista semanal do país com um charuto de R$ 350. Esse é o Brasil. Triste Brasil.